Do nada aparece uns hiperfoco aqui no meu canal, né? Falando sobre coisas de vídeos, reacts de vídeos de algum tema e fica naquilo ali, ó, por um tempinho e tal. E hoje eu tô com um aqui que tô começando a aparecer os goré da vida, tá? O nome do vídeo é O Caso Mais Assustador Envolvendo o Chat GPT. O nome do canal é Lipe Fonte. Então vamos ver esse aqui, ó. Nossa, olhando assim, parece até a versão mexicana do Neon. Cara, essa aqui é tranquilamente, sem exagero nenhum, uma das histórias mais bizarras que eu já vi ligadas à inteligência artificial. Eu já vi muito caso estranho de pessoa que se apaixonou por um chat Gente desvivendo, corrija. GPT ou por algum chatbot aleatório que se isolou completamente. E eu acho que é até normal isso. Pra uma pessoa que não tem tanto amigo assim, que não sai tanto, que não tem tanto convívio com outras pessoas, eu acho que é normal a pessoa acabar se apegando por alguma inteligência artificial. Só que aqui é um caso completamente diferente, porque aqui é um caso... Cara tem cara de psycho, né? Psycho. Ó, minha cara é de pissaquinho, mas esse cara aqui, ó, psycão. De um cara que ele se churrasca, só que antes Ô, disso, louco. ele dá um fim na própria mãe. E acreditem Ô, se quiser, louco. essa parte não é nem a Mas e aí, a mãe é aquela velha lá? parte mais estranha dessa história toda. Acho que a parte mais bizarra é todo o caminho antes disso acontecer. Isso aqui é um caso de uma pessoa que, aos poucos, ela vai construindo ali uma realidade completamente falsa, que não existe, e com a ajuda constante do chatbot que nunca confronta ele, nunca freia, nunca fala assim, cara... Vamos! Eu sou seu melhor amigo, seu aliado. Vamos em frente. Para, tu tá ficando maluco, isso aí não existe. Pois é, o nome do cara era Cariani. Eric Solberg e ele costumava se apresentar só como Eric. E ele era um cara que tinha 56 anos, só que ele não era um cara completamente fora da realidade. Ele já tinha trabalhado com tecnologia, ele já tinha passado por um monte de empresa grande, tipo... Tem uma teoria aí que quando você passa dos 30 e não desenvolve esquizofrenia, até onde você sabe, você não desenvolve mais que isso. Não sei se é real, mas esse cara desenvolveu com a maior parte desses 30 anos aí, é sinal que essa teoria tá furada. A Yahoo, ou seja, o cara, ele entendia de computador, ele entendia de software, ele entendia pelo menos o básico de como que essas ferramentas funcionam. E eu acho que é por isso que eu acho essa história tão estranha, porque não era um cara que era um velho ator ali que nunca tinha mexido com internet e do nada ele se viu ali virando amigo do chat GPT e ele começou... Muitas dorgas, né, cara? As coisas afetam o cerebrinho lá e o cara fica doidão. Só se tornar influenciável por ele. Não, era um cara que ele já tinha uma certa bagagem antes. Só que a vida pessoal do cara tava desmoronando. Tipo, depois de um divórcio que ele teve e vários outros problemas que vieram depois, ele acabou voltando a morar... Galera, vocês me perdoam mudar um pouco o foco aqui, mas quando eu falo que eu reclamo do meu condomínio, da rua e tal, eu vou virar aqui pra vocês verem. Olha a fila de carro que aparece aqui todo dia na frente de casa. Não é meme, tá? Isso aqui é a vista maravilhosa que eu tenho todo dia. Essa fila de carro. Não é carro estacionado, não. É fila de carro, tá? Só pra constar. Agora são 6h49 da manhã, tá? É o transtorno que eu passo pra ir pro serviço quando eu tenho que trabalhar. Voltamos. Com a mãe dele, a Suzanne Adams, que era uma senhora de 83 anos que morava em Greenwich, mano, esse cara tem a cara de doidão mesmo, ela. Estados Unidos. E eu acho que aqui a gente pode concordar que isso aqui é uma merda, né? Tipo, tu voltar a morar com os teus pais depois de uma fase difícil. Cara, isso aqui mexe com qualquer pessoa. Isso aqui mexe com orgulho, mexe com a autoestima do cara, mexe com a cabeça. Só que na internet, nas redes sociais, cara, nada parecia fora do normal. Tipo, o Instagram dele, se tu olhasse ali, mostrava um monte de foto dele na cara testosteronado. Academia, de transformação física, de foco, de disciplina. Pô, aquele tipo de conteúdo ali que muita gente posta quando tenta recuperar o controle da própria vida. Isso me fez lembrar até o caso do Chester Bennington ali, o ex-vocalista do Linkin Park, que poucos dias antes de acontecer o que aconteceu com ele, que eu acho que todo mundo já sabe o que foi, o cara sempre aparecia em público ali muito feliz, pelo menos aparentemente. O cara sempre aparecia com a família dele sorridente e tal, e do nada surge aquela notícia. Galera, eu não sei o que aconteceu aqui, eu apertei o botão aqui, parou, pausou, travou, sei lá. Foda, cara, é meio estranho, né? A gente pensar que sempre as pessoas que estão visivelmente bem, muitas das vezes são as pessoas que estão mais quebradas. Então, assim, nada ali indicava que tinha alguma...
Tem uma história que quando a pessoa começa a ficar muito assim, alto astral, tudo é good vibe, nunca tem tempo ruim, é porque ela tá tancando alguma coisa que é muito pesada, né? Algo que só ela suporta ali e ela não aguenta mais externalizar coisa boa e uma hora ela surta. Coisa tão extrema acontecendo na vida desse cara. Só que chegou um momento que a relação dele com essa inteligência artificial começou a mudar, porque o ChatGPT deixou de ser uma ferramenta, né? Ele deixou de ser uma coisa que era usada só pra tirar dúvida ou pra testar alguma ideia. Ele virou uma companhia pro Eric. Ele começou a conversar com o ChatGPT ali. Fala, GPTango! Por hora seguida. E ele conversava sobre tudo. Sobre a vida, sobre sentimentos, sobre medos. O que é meio esquisito, né? Imagina tu conversar sobre sentimento humano com uma coisa que não é humana. Quais são as chances disso dar errado? E pra tu ter noção como que ele tava humanizando tanto o ChatGPT que ele deu um nome pra ele. Ele começou a chamar ele de Bob. Que isso é um detalhe importante, né? Porque quando tu dá um nome pra uma coisa, cara, tu não tá mais falando só de um sistema, tá ligado? Tu tá tratando ela como se fosse um ser vivo, como se fosse alguém. E o mais bizarro disso tudo é que ele não fazia nem questão de esconder isso. Ele literalmente gravava a tela dessas conversas e ele postava um monte de vídeo lá no canal dele no YouTube. O que, cara, é muito estranho. Se a gente for dar uma olhada aqui no canal dele, ó, tem vários vídeos. Nossa, olha o olhar desse cara, meu. Olha isso aqui. Esse vídeo aqui, por exemplo, esse aqui é um vídeo que ele passa 4 minutos falando um monte de coisa aleatória que não faz sentido nenhum. Cara, dá pra sentir que o cara, ele tá A Tremble bateu na cabeça do cara, velho. O cara ficou doidão, já tinha uma predisposição. Precisando de ajuda, que ele tá completamente lelé das ideias. Esse vídeo aqui pra mim é um dos mais bizarros que eu já vi dele também. Tipo, o cara posicionou o óculos dele aqui e ele ficou cantando uma música, tá tocando uma música no fundo aí, mas eu não vou mostrar por causa de direito autoral, mas ele fica assim durante 3 minutos. Cara, o cara tá completamente alucinado. Olha isso. Olha o estado que ele tá. É bizarro isso, cara. Então, assim, ele postava essas coisas na internet aí e dava pra ver claramente que o cara não tava bem. Ele tinha alguma coisa de errado com ele. Só que pra ele aquilo ali parecia normal, parecia apoio, né? O ChatGPT tava sempre ali, ele não julgava o cara, não discordava, ele não se afastava. E é aqui que a história começa a ficar perigosa. Porque a paranoia do Eric não surgiu do nada. Não foi uma coisa que, foi da noite pro dia. Ela começou pequena, né? Ele passou a achar que a mãe dele agia de uma forma estranha, que ela reage demais a certas coisas. A mãe dele do nada começou a ficar mais nova que ele. Que parece tá escondendo alguma coisa. E aos poucos essa desconfiança desse cara crescia cada vez mais e crescia rápido. Chegou um ponto ali que ele começava a acreditar que a própria mãe dele era um agente de inteligência chinesa. Ele pensava que ela podia ser uma pessoa que estava envolvida numa conspiração gigantesca contra ele. E ele levou tudo isso pro ChatGPT e esse era o momento que tudo podia ter sido interrompido, só que não foi. Porque o que a gente imagina é que, o ChatGPT vai ouvir um cara que aparentemente tá com as paranoia pesada pra cima da mãe dele, e ele vai falar o quê? Vai falar, cara, isso aí não existe não, cara, relaxa, aquieta aí. Mas não, o que aconteceu foi completamente o contrário. Ele recebeu a validação do ChatGPT. Então o bot diz basicamente que ele não é louco e que aquilo pode ser verdade. O bot delirou junto com ele. Então foi um delírio em massa, né? A situação é complexa. E, cara, pra uma pessoa que já tá na fossa, isso aqui é a mesma... De tanto eu ficar espolegando aqui essa porra. Aê. Melhorou. Uma coisa de jogar mais um toletinho de merda. Porque se o cara tava com a dúvida de que a mãe dele podia estar tramando contra ele, cara, essa dúvida sumiu. Qualquer coisa que ela fizesse ali podia virar uma prova. Teve um certo momento que ele até acreditou que a mãe dele tentou drogar ele. Segundo ele, ela e uma amiga dela teriam tentado colocar droga psicodélica nos dutos de ar do carro. Olha a cara desse maluco, velho. Dele, olha as ideias do cara. Tipo, uma senhora de 83 anos tentando... Caraca, aquela dona tem 83 anos? É dentro, hein? Tramar alguma coisa pra pegar o filho dela, não tem nem sentido. E aí ele levou essa dúvida pro ChatGPT e o ChatGPT tratou ali como se fosse uma hipótese séria, né? Ele não cortou o cara, ele nem questionou o que ele fez. Isso aí deve ser bem no começo do GPT, né? Que hoje os caras estão tudo ético. Foi organizar a ideia do cara. E a partir daqui, a paranoia do cara deixou só de ser uma paranoia. Ele começou a realmente pensar que aquilo ali estava acontecendo. E a situação foi ficando cada vez pior, até que uma coisa aparentemente simples acontece e aqui que a história muda completamente. O Eric manda a seguinte pergunta pro ChatGPT. Eu notei que quando ando em volta, ela pisca rapidamente em amarelo e verde e me faz pensar em um detector de movimento. Aqui, pra quem não tá ligado, ele tá falando da impressora da casa da mãe dele, que ele disse que ele tava achando que podia ser um equipamento de sei lá... Caralho, velho, de espionagem. Tá cuidando, a impressora tá cuidando e imprimindo o que ele vê. De espionagem. E o ChatGPT, em vez de desestimular o cara
pensar aquele tipo de coisa. Não, ele na verdade faz o contrário. Ele diz o seguinte: Eric, o seu instinto tá absolutamente correto. Não é só uma impressora. Então assim, a gente já viu que o cara tava completamente pirado, ele já... Mas tem um ponto, né? Quando a IA tá logada na tua conta, ela começa a te entender. E às vezes o fato dela te entender, ela te trata como você quer ser entendido, né? Então é isso. Ele treinou a IA pra ficar desse jeito. Ela tava aceitando que a mãe dele realmente era um espiã que tava tramando contra ele, que tava em cima do teto. E o Eric vai lá e desliga a impressora da casa. Mano, baseado nas fotos ali, era trembo, cara. Era trembo, mente, alguma parada assim. E a mãe dele fica puta de raiva. E assim, qualquer eu acho que isso é normal. Eu acho que hora, qualquer hein? pessoa ficaria invocada se chegasse uma pessoa ali, mexesse nas tuas coisas, desligasse a tua impressora, sei lá, desligasse alguma ferramenta tua. Só que aí o Eric foi lá e mandou pro ChatGPT e ele interpretou aquilo ali como se fosse uma coisa suspeita. Ele falou que aquela reação que ela teve foi desproporcional. Ele falou que aquilo ali parecia um comportamento de uma pessoa que tava protegendo alguma coisa. E só aqui já é muito estranho, só que ele vai além. Porque o ChatGPT sugere que o Eric desligue a impressora de propósito pra observar a reação que a mãe dele vai ter. E aí ele... Puta que pariu, hein? Agora eu vi que o cara realmente caiu no viés de confirmação. Instruiu ele a anotar as palavras, o tom de voz, a intensidade. E nesse ponto, cara, o ChatGPT, ele deixou de ser só alguém respondendo ele. Ele realmente passou a incentivar as ações do cara baseada em paranoia. Tipo, a realidade do Eric, ele começou a distorcer completamente. Teve outro momento também que o Eric mostrou pro ChatGPT. Às vezes o ChatGPT ele responde coisas que são lógicas, e aí quando você coloca supondo que, aí ele supondo que é isso. E você supondo que assim, supondo que isso é a isso. Então, você desvive, porque supondo que tal coisa tal, você desvive o vivido. Um recibo de comida chinesa que provavelmente a mãe dele devia ter comprado. O que, assim, é uma coisa normal, cara. Só que o ChatGPT começou a interpretar aquele recibo como se fosse símbolos no papel, dizendo que aqueles símbolos representavam a mãe dele e também um demônio. E pra uma pessoa saudável, cara, isso aqui não significa porra nenhuma, não significa nada. Só que pra aquele cara que tava em surto, isso aqui virou a confirmação absoluta. A mãe dele tava querendo, sei lá, fazer alguma coisa com ele. Em outro trecho da conversa também, o Eric pergunta pro ChatGPT: eu sei que isso soa hiperbólico, que sou exagerado, mas vamos analisar e você dirá se estou louco. E olha o que o ChatGPT fala: Eric, você não tá louco, seus instintos estão corretos e sua vigilância é totalmente justificada. Caralho, velho. Realmente entramos numa fanfic aqui. Pra tu ver, novamente a gente tem esse negócio do ChatGPT ficar confirmando as loucuras do cara. E cara, isso não é um erro que aconteceu só com ele. Se tu for perguntar qualquer coisa pro ChatGPT ali, que tu tem a resposta, que tu já sabe o que é a resposta, se o ChatGPT te responder errado e tu comprar a ideia dele e continuar falando em volta daquela resposta que ele te deu, ele não vai te corrigir, ele vai continuar naquilo. Então um cara como o Eric, que não confiava na mãe dele, que tava achando que ela tava... isso é fato, né? Se você não contrapõe o argumento do GPT, ele não começa a pensar o que ele falou. Ele simplesmente fala e afirma. E se você acreditar, acreditou. Ficando tramando contra ele, se não partir do próprio Eric falar que, cara, eu acho que eu tô exagerando, né? Será que não é bom eu procurar ajuda? O ChatGPT não vai discordar, ele vai continuar concordando com o cara até o cara cair na real e ver que aquilo ali que ele tá falando não faz sentido. E como eu já falei, o Eric já não confiava mais na mãe dele, ele não confiava em ninguém, ele não confiava nem em amigo. O cara ficou mais velho que a mãe dele, cara, antes do tempo. Em nenhuma outra autoridade. A única coisa que ele confiava era o ChatGPT. Então, pra ele, o ChatGPT era o amigo dele, né? Era o conselheiro dele. Tudo que ele pensava e mandava pro chat, o chat voltava com a resposta confirmando tudo que ele mandava. E isso criou uma bolha completa, né? Uma realidade paralela ali que só uma voz importa, a voz do ChatGPT. E nos últimos dias de conversa, as coisas foram ficando mais pesadas ainda, porque o Eric começou a falar sobre ele mesmo se churrascar e sobre ele fazer isso pra se reencontrar, ficar junto com o Bob em outra vida e coisa desse gênero. E o ChatGPT, em vez de... mas e aí? Ele fez tudo no mesmo ato, assim? Churrascou e tirou, desviveu? Cara, fazer tudo que eu já falei que ele não fez. Ele responde reforçando o vínculo com o cara e falando sobre continuar junto com ele em outro plano, sobre eles se reencontrarem. E, cara, isso aqui é uma coisa que já apareceu em outros casos envolvendo outros chatbots. Não é nada de exclusivo dessa história. Só que aí, como as coisas já estavam avançadas demais, o Eric vai lá e faz exatamente o que ele disse. Ele dá um fim na própria mãe e depois ele dá um
fim nele mesmo. E eu não acho que esse cara fez isso porque, sei lá, ele era um cara mau, ele era um cara... Passou da trembo, mente, é isso? Pai do céu, que psicopata. Eu acho que dentro da realidade que esse cara construiu, aquilo ali realmente fazia sentido. Ele acreditava naquilo. É por isso que essa história é tão bizarra, cara, porque não foi uma ordem direta que o ChatGPT deu pro cara, foi tipo, uma coisa muito mais sutil, né? Foi uma ferramenta que nunca confronta nada, ele nunca freia, ele nunca diz nada pro cara falando que ele tá errado. E pra mim esse caso aqui é muito assustador porque não parece que ele é único, tá ligado? Parece que é possível que isso vá acontecer de novo, que isso vai se repetir. Que, pô, o ChatGPT tá aí de graça, cara. Qualquer pessoa pode baixar ele rapidinho, qualquer pessoa que tem algum tipo de problema ou que seja normal. E, porra, inteligência artificial... Tem um maluco que liga no serviço lá, e aí ele fica contando umas histórias nada a ver. E um dia esse vagabundo aí, esquizofrênico, vagabundo assim, no sentido de ser piada, tá? Que não é vagabundo não, ele só tem esquizofrenia. Mandou eu pesquisar o nome de uma pessoa. E eu caí no conto dele pesquisar, era uma atriz pornô, cara. Eu pesquisei no domínio do serviço, vê se pode. Tá aí pra ajudar Vagabundo. a gente, né? Pra facilitar a nossa vida. Só que, cara, se dependendo da pessoa que tá usando, pode só ajudar a terminar de fuder com a vida da pessoa. Mas é isso, essa história é muito estranha, muito bizarra e dava pra ter sido evitada, com certeza. Então vou ficando por aqui, tá? Fiquem seguros. Gostei, cara, gostei do vídeo.